Olá, eu sou a professora Larissa Torres e esta é a disciplina de Marketing Digital em Mídias Sociais. Vamos lá? Acompanhe pela sua apostila, que é dividida em 4 capítulos, ok? Em que nós, nesse vídeo, falaremos sobre os 2 primeiros capítulos, tá certo? Então, vamos lá. Nessa apostila, nós temos aqui a aula 1, né, Introdução ao Marketing Digital, e temos como objetivo de aprendizagem introduzir os conceitos de marketing digital, estudar sobre as ferramentas do marketing digital, conhecer sobre os profissionais web, né, entender as principais redes sociais, né, e a importância disso para a sociedade e para o comércio em geral. Então temos aqui como a história, né, com o advento da internet, houve uma grande mudança na sociedade, negócios, na própria maneira de nos comunicarmos, resolvermos problemas, processos, né, até mesmo os empregos, né, até a condição do emprego também mudou muito. Então, tudo isso através da internet, né, interconectados com computadores. Hoje, mais do que nunca, estamos com os nossos smartphones, né, ou tablets e celulares, mas que no passado, eis que com a internet nós só tínhamos ligação pelo computador. E mais no passado ainda, só algumas instituições podiam ter contato com a internet, tá certo? Então, vemos aqui, por exemplo, que a internet, né, surgiu nos meados de 1960, né, a partir de pesquisas militares, e o intuito era proteger os dados, né, no período da Guerra Fria. Sua primeira, né, criada foi a ARPANET, e no caso a defesa dos Estados Unidos, quem desenvolveu. Já para meados de 90, nós tivemos as primeiras páginas web, tá certo? E os navegadores, né? E esses primeiros navegadores, um deles eu vivenciei, que foi o Netscape, já peguei no final, e ele era bem parecido com o Firefox que você conhece hoje, tá certo? Então, mais, né, avançando o tempo, em 97 houve a bolha da internet, onde algumas empresas eram superfaturadas, né? Se diziam que valiam milhões, mas na verdade elas nem existiam fisicamente, e essa bolha, né, acabou despencando o preço, né, e o rendimento de muitas dessas empresas.com. E as que sobreviveram, né, investiram e posteriormente continuaram no mercado, né? Algumas vocês até já fazem ou já fizeram ou vão fazer negócio, certo? Então nós temos aqui como exemplo, né, os dispositivos móveis que hoje fazem parte do nosso dia a dia e também das empresas, mas que no tocante no início era só o computador, que você conhece de mesa, que na verdade os primeiros eram bem grandes, gigantes, como mainframes, depois eles foram evoluindo, reduzindo o tamanho, entrando nas empresas, depois nas casas das pessoas, e hoje eles cabem nos nossos bolsos, né, com tablets e celulares, e andam com a gente. Bom, o histórico do marketing digital, né, e seu papel na sociedade. O crescimento, né, da internet também teve um aumento de usuários, investimentos, corporações privadas, governamentais, e todo mundo queria fazer negócio, né? Então essas práticas, né, de comércio acabaram avançando, e isso fez com que o marketing, que era uma ciência apenas offline, passou-se a ser também uma ciência online. E aí eis que nasceu o marketing digital e o e-marketing, né, que são, na verdade, estratégias de marketing voltadas para o mundo digital. Né? E lógico, porque essas transações comerciais necessitavam de estratégias para que pudessem, no caso, seduzir e até mesmo conquistar e relacionar-se com o consumidor, certo? E gerou um aumento de demanda, de infraestrutura, lojas virtuais, né? As primeiras lojas virtuais tinham problemáticas para fechar pedido, itens de segurança, né? Era uma coisa que era bem preocupante na época, as pessoas tinham medo de comprar na internet no início. E com esse desenvolvimento, eis que teve o comércio eletrônico ou o e-commerce. E essas lojas, esses negócios virtuais se desenvolveram, né, e precisaram, né, de estratégias para essa abordagem com os consumidores. Então nós temos aqui como definição, né, de acordo com Stroll e Frost, o uso da tecnologia da informação para atividades de marketing, processos de criar, comunicar, desenvolver, compartilhar ofertas, agregar valor para os clientes, né, parceiros e a sociedade no geral. Então é bem importante entender que o e-marketing ele se baseia, né, no marketing tradicional. Então, se você já estudou o marketing tradicional, você vai adaptá-lo
as redes digitais, né? No caso, as mídias digitais. As mídias digitais. Então, os profissionais de marketing, né? É importante dizer que eles vislumbraram essas oportunidades ofertadas e aí, eis que vem a seguinte ordem. Ao uso dos canais online, né? Novas ferramentas de comunicação, confiar em conselhos de amigos e conhecidos e desconhecidos da internet. Então, quem nunca comprou, mas viu antes o que se falava daquele produto, desconhecidos, pessoas desconhecidas, mas que comentavam em fóruns, comentam em redes sociais ou mesmo no final, né, da compra. Você tem lá os comentários dos clientes e hoje as pessoas olham isso. E também nós temos que entender que alguns sites de reclamação, né, como Reclame Aqui, que mesmo não sendo oficiais, mas são muito úteis, né, para que você faça a sua pesquisa, para saber quantas pessoas estão reclamando do produto. Então, isso é um item também que faz com que as pessoas confiem em comprar um produto, certo? O consumidor tende a comprar mais online hoje do que offline, pela questão da conveniência, da segurança. Temos também a questão da personalização. Existem produtos que às vezes você vai na loja física, eles não estão lá porque os estoques são reduzidos das lojas físicas. E, no entanto, no online você tem estoques de todas as lojas, né? Principalmente com o crescimento do omnichannel, onde você pode comprar a qualquer lugar e receber em qualquer lugar também. Participa de fóruns, né, redes sociais e também pode dar feedbacks, né, de produtos e serviços. Esses feedbacks fazem ligação com dois tópicos anteriores, que é justamente a gente acaba confiando em conselhos de desconhecidos online, porque as pessoas elas vão alimentando aquelas páginas, né, vão alimentando aquelas lojas virtuais com o que elas acham do produto. E, obviamente, as novas pessoas que estão interessadas vão olhar se quem comprou está satisfeito e se estiver satisfeito, eu também quero. Deseja ter, né, uma experiência boa, né, no online e no offline, ou seja, eu não quero ver a foto e chegar ao produto e ter uma expectativa negativa. Eu quero que quando chegue o produto eu fique muito feliz, ou seja, que eu ache incrível, seja melhor do que na foto. Isso aconteceu muito no Airbnb, né, que é aquele aplicativo que ele identifica lugares para você alugar, né, no caso seria um hotel, né, só que você aluga casas, apartamentos. E eles cresceram 300% quando começaram a ver que no início eles usavam fotos amadoras e trocaram por fotos profissionais. E houve um desenvolvimento dos negócios em relação à hospedagem incrível, que as pessoas não só viam as fotos, mas também, na realidade, viam que os lugares eram muito bonitos. Nós temos também a Deseja ter uma experiência, né, como eu falei, ler e criar avaliações, rankings, produtos, serviços, posts e blogs. Aqui você entra aqui no início das influencers ou as blogueiras, né? A gente comentava muito no passado, hoje elas são youtubers ou influencers, né? Tem os creators também, que são aqueles que criam conteúdo. Então essas pessoas acabam falando sobre o que elas acham de um produto A, B ou C. Houve esse desenvolvimento, as empresas viram que as pessoas davam importância para essas determinadas pessoas nas suas, né, opiniões, começaram a investir em mandar produtos, né, os recebíveis que elas chamam, e no caso começou-se a investir. Hoje eles são não só, vamos dizer assim, eles fazem uma opinião pública, mas também eles são superstars, né, para algumas pessoas. Na maioria das vezes eles realmente já têm equiparado a sua fama a artistas de TV, né, porque realmente influenciam nos produtos. Quero ajudar tanto no suporte a encontrar pessoas que compartilham da mesma opinião. Então as pessoas na internet, mesmo com os desconhecidos, quer ajudar que as pessoas encontrem o produto, sugiram o uso do produto, sugiram uma informação, então isso é bem bacana. Então, antes o cliente opinava, reclamava dos serviços ao atendimento ao consumidor. Agora ele reclama, cobra, ensina, curte, indica e compartilha aos amigos as experiências que ele teve com a marca que se relacionou. Né? E essas mudanças, né, de comportamento exigiram dos profissionais de marketing uma palavra muito importante, que é o engajamento. Então, o que é engajar? É fazer com que o consumidor não só se relacione, mas ele compre a ideia e ele seja o seu embaixador de marca. Então, a reputação da marca é algo muito importante, porque faz com que as pessoas, né, possam influenciar e que depois possam ser as brand lovers, que a gente chama, que são aqueles que são os embaixadores das marcas.
Eles não só defendem, mas eles respiram a marca, postam, compartilham, curtem, indicam, né? Então o seu consumidor vira o seu fã. É a melhor coisa que uma empresa pode querer. Então, no e-marketing, os benefícios, né? Nós temos que ele cria relacionamentos, customiza a marca, o autoatendimento, né? Que é acompanhado pelos pedidos. Hoje você pode acompanhar aonde vai a sua carga, né? Chegou, começou, aonde ela termina. Tem outro fator muito importante. Se você tiver um problema com a carga, eu já tive problema com materiais, eles vieram danificados, você pode solicitar o retorno, a logística reversa. O site manda recolher, recolhe o produto, devolve seu dinheiro. Tem outras que a logística reversa é você ir no correio, levar o código que o site solicita, eles embalam, entregam de volta, né, devolvem para a empresa e também tornam o seu valor. Tem outros sites que nem você precisa devolver, né, como o AliExpress, o Wish, quando chega a carga, se veio danificado alguma coisa, você comprovou, eles estornam o dinheiro e isso acaba fazendo com que a pessoa que estava chateada, né, com aquele produto passa a não ficar mais chateada porque foi resolvido o problema. Então há uma reputação da marca e também há um acompanhamento dos pedidos e daqueles pedidos que no caso não chegaram, tipo, foram desviados, né? Então você consegue ter um feedback sobre aonde está a sua carga. Reduz o custo, né, da distribuição de mensagens também, porque antes você usava correio, né, no sentido de enviar mensagens, hoje você envia por e-mail, WhatsApp, quem nunca usou, Telegram, tem, né, várias ferramentas para isso. Você tem as workplaces, que são os espaços de trabalho, que você tem os chats, né, hangouts, enfim. Então você tem uma distribuição de mensagens mais rápida também. Se aumenta a base de clientes, hoje você tem aplicativos de CRM e você pode trabalhar relacionado com essa marca, em relação aos seus clientes, saber os endereços, o aniversário, perfil de compra, enviar uma publicidade voltada para esse perfil de compras, né? Agregam valor aos produtos e serviços, né? E conveniência 24 horas, 7 dias por semana, que isso é incrível e todo mundo quer. Bom, então nós temos as ferramentas do marketing digital, certo? Então, Strauss e Frost vem dizendo que o planejamento do e-marketing é essencial para você ajustar algumas necessidades e características de cada empresa. É importante entender que as estratégias de marketing digital, elas devem ser como um terno feito por alfaiate, é sob medida. O que funciona numa empresa não pode ser igual a outra, porque cada uma tem o seu perfil de público, o seu tamanho, o seu investimento, né? Então, mesmo que você seja concorrente, né, tem um concorrente, os mesmos tipos de produto, você tem que pensar que é diferente. Não pode utilizar o mesmo planejamento, a mesma coisa. Você tem que definir com o seu cliente. Então, você tem aqui a publicidade online, né? Então, empresas criam sites, conteúdos interessantes e atraem público. Isso é importante. Conteúdo é tudo. Se o teu cliente, né, se o teu, no caso, visitante, porque ele ainda não é seu cliente, ele navega no seu site, olha seu site, vê seu aplicativo, visita seu Instagram, visita seu Facebook, seu Twitter e não encontra nada em termos de conteúdo, provavelmente ele não visita mais, certo? Um bom conteúdo consegue atrair, agregar e, logicamente, depois fazer com que ele vire de visitante a um contato, lead, né? Ou, posteriormente, um cliente, que é aquele que compra realmente. E temos aqui a publicidade online e offline, né? Então, a online, você tem alguns exemplos aqui na apostila em relação ao banner. Então, podem ser estáticos, podem ser de movimento, né? Então, eles são bem interessantes porque estáticos, eles conseguem informar e eles em movimento realmente atraem pela movimentação. Tem uns que você consegue até jogar dentro dele, né? Porque ele é um joguinho e tudo. Ele teve uma moda de alguns banners que eles aumentavam o tamanho e voltavam, eram bem chatos e eles acabaram não ficando na internet, né? Ainda bem. E nesse caso, hoje eles são bem simples, né? Eles ficam em locais expostos de maneira estratégica. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a visão do olho é da esquerda para a direita, por isso que muitas logomarcas ou itens da qual você quer destaque, você coloca na esquerda, tá certo? No alto, no topo, ou então no meio, tá certo? E alguns sites também, a depender das notícias, eles vão movimentando os banners como se fosse um outdoor mesmo, tá?
E esses tamanhos de banners também você tem uma certa, vamos dizer assim, uma padronização, mas muitos sites acabam desconfigurando o tamanho dos banners, tá certo? Dentro desses formatos de banners você tem esse link e geralmente, né, nesses formatos você pode verificar o preço a ser cobrado. O preço a ser cobrado de banners é bem importante, que é com relação às views, ou seja, quantas pessoas analisam aquela página. E aí com esses views, né, que entram nesse site, ele contabiliza qual o tamanho desse banner, aonde ele vai ficar alocado no site. Quanto mais destaque ele tiver, mais caro ele vai ser. Bom, aqui no próximo exemplo nós vamos falar sobre o e-mail marketing, né? Então, o e-mail, que era utilizado somente para se comunicar, trocar mensagens, formalizar trabalhos, documentos, etc., passou-se também a ser um espaço de publicidade. Então, estrategicamente, você tem hoje muitos anúncios, né, que chegam por e-mail marketing, né, no seu e-mail, e eles vêm com o intuito de vender, de informar, né, de dar informações em relação ao produto. Só tem um problema. Eles podem ser muito inconvenientes. Qual a diferença do e-mail marketing para o spam? Pois é só autorização. Ele pode ser lindo, bem trabalhado do jeito que ele está aqui, mas se ele não foi autorizado, ou seja, se o consumidor não mandou nada, não se cadastrou, não disse nada e você está mandando para ele, até porque nós estamos na Lei Geral de Proteção de Dados, o LGPD, você, além de ser inconveniente como marca, você pode até passar por algumas sanções chatas por conta do envio, né, de malas diretas, né, de e-mail marketing não autorizadas. Então tenha muito cuidado, faz uma leitura do LGPD que vale a pena. Não envia, não compre listas de e-mail prontas, não adquira de concorrentes e-mails. Tá? Você pode fazer seu próprio banco de e-mails a partir do momento que eles se cadastram nas suas newsletters, né, são seus jornaizinhos virtuais, da qual você cria um relacionamento com o cliente, manda as ofertas, mas não faça o envio pelo envio, ou seja, você não foi autorizado. Isso passa a ser spam e lixo eletrônico. Bom, nós temos aqui o videogame ads, né, que são as publicidades relacionadas a jogos, tá certo? E esses jogos, a gente sempre faz uma ligação de que os jogos têm a ver com crianças, mas na verdade o videogame, né, os jogos eletrônicos, tem muita relação com os adultos. Quando crianças, as marcas, né, fazendo anúncios em videogames, conseguem fortificar os cérebros infantis. E quando adultos, né, eles já formados, conseguem fazer um lembrete, né, dessas marcas. Então tem muitos jogos de futebol, PES, né, do PS2 e tal, que eles tem vários anúncios, né, no gramado, igual um jogo mesmo de futebol, aqueles anúncios todos são pagos, eles não são gratuitos e não estão ali para enfeitar. Eles fazem até parte de campanhas, tá certo? E muitos jogos também podem ser utilizados dentro de sites, né, dentro de lojas virtuais. Uma marca recentemente utilizou um jogo virtual, uma grande marca, inclusive, vou deixar para você pesquisar, e ela utilizou o jogo para que as clientes criassem a sua coleção. Tá? Então, à medida que elas escolhiam as suas roupas no joguinho, né, para a sua bonequinha virtual, a marca foi lá e fez a sua coleção baseada nas escolhas das suas consumidoras naquele joguinho, tá? Então, o seu joguinho não é nada inocente. Ele veio também para te cativar e, quem sabe, comprar um produto, tá? Bom, a gente também tem a estratégia do marketing de busca, tá? Essa estratégia é aquela que a gente chama de performance, né? Alguns anúncios até de emprego chamam de performance. Então, é quando você faz com que o seu site seja primeiro visto, né, em buscadores como o Google, o Bing, né? E esses links, para serem relevantes, eu tenho que utilizar algumas estratégias. A gente vai ver mais lá na frente, com maiores detalhes. E faz com que você fique no topo para ser visto nos sites de busca. A outra estratégia muito interessante, né, seria a Wikimedia Ads, né, que são os populares blogs, redes sociais, canais, né, de vídeos que são introduzidos, né, nos blogs, desculpa. Então, quando você vê alguns vídeos, né, uns anúncios interativos, né, não faça confusão com GIF animado, é um vídeo mesmo que fica passando, né, em blogs ou até mesmo no YouTube, né, antes tem vídeos promocionais.
você nesse caso tem essa RIC média, né? E esse usuário, né, que vê essa campanha consegue interagir melhor com o produto, porque vê o produto na íntegra, né? É quase uma publicidade de televisão, só que pela internet. Outra publicidade, outro item importante, né, estratégico, é a Big Data, né, as grandes informações. Então, hoje, ter informação, obter informação é muito importante. Então, aqui na apostila ele vem mostrando, né, a tela de relatório do Google Analytics, que é um dos programas do Google, né, e que demonstra quantos visitantes, quanto tempo ficou, né, o que você não consegue monitorar. Obviamente você também não vai conseguir ver quais são os seus resultados, ou seja, já fiz uma campanha, paguei banners, mas não sei se as pessoas estão entrando no meu site, então você tem que monitorar, verificar o tráfego, tá? E tem o tráfego também de palavras-chave, o tráfego que você compra de espaços no Google para anunciar, e tudo isso vão, no caso, refletir ou em visitas no teu site, ou então também a questão de baixar o aplicativo, tá? Então tem alguns cases de sucesso, como por exemplo da Magazine Luiza, que no dia anterior disse que teve um problema com o preço e foi de madrugada, os preços ficaram na metade do preço, no outro dia, né, as pessoas começaram a baixar o aplicativo da Magazine Luiza, tá certo? Ninguém sabe se era estratégia ou se realmente eles tiveram problema com os preços e as pessoas quiseram aproveitar no outro dia, mas não aconteceu, tá? Bom, as ações de marketing digital são bem criativas, né? Além das que já foram apresentadas, e o exemplo que eu já dei, elas passam a ser corrigidos e aprimorados, né, com as análises das campanhas e também o monitoramento das suas redes, dos seus sites, tá certo? E essas informações, né, elas contam, tá, para aparência de pesquisa, tráfego de pesquisa, índice do Google, também rastreamento e mensuração e possíveis problemas do site. Então, você tem que tomar conta das suas redes sociais, verificar se não tem nada que não está funcionando direitinho, né? E também analisar o tráfego ao seu site, seu aplicativo. Outra estratégia muito interessante é o mobile marketing, tá? Que são todas voltadas para os dispositivos móveis. Vocês podem não lembrar, mas existe um equipamento antigamente chamado Palm Top. Ele não tinha uma ligação na internet muito boa, mas ele seria o avô ou o pai. Eu acho que é o avô do smartphone. Ele tinha um pouco de computador, mas a gente não conseguia falar por telefone. O smartphone não, ele é telefone e computador. Então, como você passa a maior parte do tempo com o celular na mão, lógico que as estratégias voltadas para ele são bem mais interessantes. Então, os aplicativos, por exemplo, acabam mandando mensagens, né, de ofertas, te indicando pelo teu perfil de compra que aquele produto que você não fechou está à disposição. Uma das coisas também que acontece muito é as pessoas colocarem produtos nos carrinhos e não fecharem. Isso acaba criando no mecanismo, no aplicativo, a possibilidade que, olha, agora o teu produto está 15% mais barato. Uma certa negociação para que você possa fechar a mercadoria, né, que você não fechou no carrinho. Bom, outro item importante é o domínio e hospedagem, tá? Então, não tem site que não tenha domínio nem hospedagem. Todo site precisa de um endereço e precisa morar e se alocar em algum lugar. Assim como os carros precisam das garagens, os sites precisam de hospedagem, tá? Então seria um espaço num servidor, numa máquina, que você pode comprar, né, ou alugar, e o domínio também. Você, no caso, existem os gratuitos, mas eles não são interessantes em termos de estratégia, porque os endereços geralmente terminam V10, .hpg, então não são interessantes. E com a compra o aluguel da hospedagem, você também tem um aluguel do domínio, tá? Então, .com, .com.br, normalmente aqui no Brasil tem um custo de R$36 a R$40 por ano, tá? Dentro do registro.br, você pode visitar o site e analisar, inclusive, se está disponível o endereço que você gostaria de registrar, tá? Alguns dos itens da apostila que ele vem informando são algumas terminações que são exclusivas de algumas entidades. Então, por exemplo, faculdades e universidades têm .edu.br, no caso, entidades governamentais têm gov.br, tá certo? E assim por diante. E a gente sempre indica, né? Prefira nomes pequenos, né, e fáceis de serem memorizados, certo? Até porque, por exemplo, Voigo faz indicação da empresa de linhas aéreas,
e logicamente que você faz a associação. Então é bem interessante que você faça um nome, né, do seu domínio que faça indicação com o seu negócio, tá? E aí você tem também, evita-se, né, utilizar A e Z, 0 e 9, hífen e alguns caracteres especiais, tá? E o desenho aqui informa que quando o usuário faz a solicitação do endereço, o endereço chama, né, no caso o site em um servidor e ele retorna para o usuário essa comunicação. No caso aqui ele fala sobre a questão da hospedagem gratuita ou paga. É óbvio que a paga é bem mais interessante, né, pelo princípio do endereço, para não ficar um endereço estranho, né, XPX, HPG, H10, né, e também porque ser pago você pode ter um susto no outro dia e simplesmente parar para uma manutenção, a empresa que dispõe, né, essa hospedagem paga, esse domínio pago, e aí você poder ficar com seus negócios parados por conta dessa manutenção. Então, são as vantagens e as desvantagens. Óbvio que gratuito você não vai pagar nada, mas pode ficar na mão da empresa que hospeda, tá certo? Vamos falar aqui dos profissionais do web, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, o web designer, né, que hoje é chamado de UX design, né, ou tem alguns nomes já mais atualizados, o web writer, né, que também foi atualizado para UX writer, né, que seria a experiência da escrita, tá, ou conteudista, né, ele faz conteúdos, blogs, sites e jornais eletrônicos. E o web designer, né, ele tem a sua função de fazer sites na internet, hoje mais do que nunca se identifica que ele também faz a questão da experiência do usuário perante aos sites, tá? E a preocupação em relação ao entendimento de homepage, página e site, tá? Então, homepage é só uma página, né? A primeira página é uma página e a primeira é a de capa, e a página que é a menor unidade de um site, tá? E o site que seria o conjunto de páginas da web, tá certo? É bem importante que a gente saiba utilizar ilustrações, imagens e fotos. Aqui na apostila ele vai falar sobre a questão das proteções, né, em relação à obra intelectual, então direito autoral. É bem interessante que você utilize, de preferência, bancos de imagens gratuitos, se por acaso você não tiver condições de ter suas próprias fotos, tá certo? E aqui ele sugere justamente isso. E as redes sociais, né, que as redes sociais você deve provavelmente ter ao menos uma, né, um Instagram, um Facebook, nós temos milhões de outras redes sociais, é porque realmente nós relatamos as principais, as que têm mais acesso. Mas existem muitas outras redes sociais, tá? Então você tem desde o Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Tinder, né? Então você tem várias redes sociais, depende do seu objetivo. E elas são bem importantes porque você consegue interagir, né, com as pessoas. Então, você pode descentralizar as informações. Agora, o ruim é porque hoje você tem um mecanismo chamado fake news, né? Então, as pessoas acabam postando algumas coisas que não são verdades, tá? E essas redes sociais são muito, muito úteis, né, para as empresas, porque com elas há o boca a boca e as pessoas podem também tirar suas dúvidas. Mas, em todo caso, se você tiver alguma dúvida sobre uma empresa ou alguma notícia, normalmente elas ofertam informações verídicas, né, dizendo que não estão ofertando um produto, sorteio, ou que aquilo que circula não é verdade, tá? Se você tem alguma dúvida, vá direto no canal da empresa. E para a empresa é sempre interessante que ela faça o comunicado oficial de qualquer, né, qualquer comunicação indevida que estejam utilizando seu nome, certo? Nós temos também os blogs, que são muito importantes, porque com eles nós conseguimos interagir. Eles começaram como diários virtuais e eles acabaram se desenvolvendo para quase microsites, tá? Onde as pessoas que são donas dos blogs conseguiram interagir com seus públicos e ganhar notoriedade e influência, né? Então tem formatos jornalísticos, muitos jornalistas têm blogs, tá certo? A Andrea Sadi tem um blog muito bom que fala sobre política e vários outros que você pode fazer, né, o uso dependendo do assunto que você goste. E óbvio que algumas empresas também têm seus blogs para poder ficar mais íntimo. Tá? No site você demonstra produto, tem uma palavra mais institucional, mas quando você quer algo um pouco mais informal, você utiliza
no blog, né? Então é bem mais informal e é bem mais interessante até para se relacionar com as pessoas. Aqui eu tenho também a questão de que alguns blogueiros prestam serviço, né, fazendo anúncios, post pagos, né, então você hoje tem, eles dizem, né, esse post é pago, esse anúncio é pago, e eles recebem, né, eles têm os recebíveis, né, recebem os produtinhos para testarem e falar o que eles acham do produto, tá? E quem nunca foi visitar, que levante a mão, que eu já fiz e eu acho que você também, tá? Então, aqui nós temos detalhes na apostila, né? Escolha o melhor momento para ter um blog, tipos de conteúdo, né? Se é seu, original, escrito, ou se é curadoria, ou seja, através de terceiros. Tá? Mas todos os dois, bem trabalhados, são muito interessantes. Inclusive, você pode fazer parcerias, né? Então, você tem Facebook e YouTube, né? A questão dos anúncios, que hoje, mais do que nunca, o YouTube tem muito mais anúncios durante a sua execução de vídeos, tá? E é uma rede social que acabou criando, né? É quase uma televisão, é um streaming, né? É uma televisão, um canal de televisão à parte, certo? Então muitas pessoas acabam preferindo assistir filmes no YouTube, né? Itens no YouTube, do que às vezes até a própria televisão. E virou concorrente da televisão, tá? Então você vai dar uma lida aqui direitinho. LinkedIn, que é uma das minhas redes do coração, porque ela tem um viés mais estritamente profissional. Lá você tem network, analisa carreira, desenvolve artigos e tem muitas pessoas lá para você seguir, tá? Eu sigo muitas. Eu acredito que você deveria dar um pulinho lá também. E o Twitter, né, que é uma rede social, né, um microblog, né, 280 caracteres, hoje usa figuras, hoje tá bem mais interativa. E ela é bem interessante, principalmente para alguns ativistas, jornalistas, né, pessoas que realmente necessitam de colocar o texto, né, na mira, né, divulgar várias notícias. Inclusive, vários políticos fizeram seus comunicados oficiais através do Twitter, né? Nós tivemos presidentes, inclusive, que utilizam e utilizaram muito campanhas, né? E aí você vai fazer aquela lida, né? Você vai ter aquela curiosidade e vai ler o poder dos memes, né? Da onde eles surgiram e por que eles são tão importantes no nosso dia a dia. Para mim, eles divertem muito, mas eles têm um viés hoje muito mais comercial, tá certo? E você pode utilizar, sim, se você for uma persona mais engraçada, utilizar as redes sociais. Você tem o Pinterest, tá? É uma rede social voltada para imagens, tá? E essas imagens, elas são bem interessantes e que você pode criar perfis corporativos, né? Então, isso é bem legal. Tem o WhatsApp, certo? Que você pode trabalhar como até mesmo como relacionamento ou atendimento ao público, tá certo? Vendas, fidelização. Hoje você tem o Telegram também, que é bem interessante. E o Instagram, certo? Que é um aplicativo, né, que se popularizou com os smartphones e as pessoas hoje dividem, né, suas fotos e seu dia a dia através dela. Você tem uns exercícios bem interessantes para fazer, né, ao final do capítulo. E eu acho que você vai gostar muito de fazer esses exercícios para se aprimorar, tá certo? Então vamos lá, dando continuidade, a gente vai entrar aqui no capítulo 2, tá? Então no capítulo 2 da nossa apostila, nós temos aqui como objetivo de aprendizagem, né, a análise de estratégia, otimização de mecanismos de busca, conhecer sobre o surgimento da Web 2.0 e a 3.0, né? Então, quando finalizamos nosso capítulo, nós vimos algumas estratégias, né? E agora a gente vai aprofundá-las aqui. Estudar sobre os novos mercados e modelos de negócio, entender sobre o planejamento de marketing digital, entender sobre SEM, SEO, CMO, né? E ciclo de feedback social e Grants do Well. Então, assim, é bem interessante que a gente entenda que a otimização e o planejamento estratégico online, ele visa, né, negócios e renda, e além da influência. Então, nós temos aqui alguns profissionais autônomos, né, que começaram a gerar suas lojas virtuais, com a facilidade de algumas aplicações, na qual eles poderiam, né, fazer suas lojas com uma movimentação mais fácil. Você hoje tem aplicativos bem interessantes sobre isso, tá? Você tem uma infinidade de sites, blogs e links também
para se trabalhar como forma de busca, tá? E salientar que as pesquisas, né, ou também marketing de performance, que é o termo utilizado hoje, para otimização de sites, aplicativos e garantir também maior visualização da empresa, né, no vislumbre da internet. Bom, vamos falar do surgimento da Web 2.0 e da 3.0. Né? Na verdade, nós nem sentimos a troca, né? Você vem uma Web 1.0, né, estática, onde você navegava e não podia modificar nada e era um mero observador. Você tem a 2.0, que é a era do consumidor, então o usuário já faz, né, o uso do mecanismo de busca, né, Bing, Google e vários outros, Yahoo no passado, né, existiram alguns outros buscadores antecessores ao Google, né? Então nós temos uma era antes e pós-Google. E a Web 3.0, que é um refinamento dessas buscas. Você já tem hoje até o 4.0 e até a gente já comenta a 5.0, né? Que seriam a inteligência artificial e os mecanismos de IoT, né? Ligados à internet e pensando por nós. E a 4 a questão dos chatbots, né? Inteligências virtuais para atendimento, né? Então a gente já tem passado, porque como é tudo muito rápido, né? As evoluções daqui a alguns meses a gente já vai ter outros itens para estudar. Nós temos também a questão dos mecanismos de busca, né, que são os agregadores de reputação, de tráfego, né, varejistas, de conteúdo. Né. Então, segundo Frost, né, e Strauss, o marketing de busca, né, é tanto uma arte como uma ciência, né, que completa o comportamento humano. Então, a partir do momento que você visita um site, que você busca, que você procura, você vai também gerando mais links relacionados àquele tipo de produto. Né? Então, é muito comum quando você compra né, está fazendo uma pesquisa de uma mercadoria e aí você fecha o computador, quando liga no outro dia, né, estão lá várias ofertas sobre o produto que você pesquisou. Tem a questão das execuções de campanha, né, que são bem importantes, porque com elas você consegue, através dos links patrocinados, efetuar algumas campanhas, alguns anúncios que vão aparecer conforme o perfil de cada consumidor e, obviamente, essas campanhas vão ser bem melhor trabalhadas por conta do perfil, né, do caso do usuário. Nunca compre listas de e-mail, né, a gente já comentou isso no capítulo 1, tá? Tem uns fatos muito interessantes nessa apostila, que um deles é a questão da eleição do Barack Obama, que fez realmente um divisor de águas entre o que era feito antes e depois de campanhas, né, com a utilização do Facebook e de links patrocinados. É bem interessante fazer essa pesquisa. É bom, e no planejamento do marketing digital, né, a gente tem a questão das conversões de visita, certo? Medições de resultado e verificação do relacionamento. Então, tudo isso você tem que escopar dentro de estabelecendo os valores da marca, definindo um orçamento para investimentos, né, sejam em palavras-chave, anúncios ou mesmo em campanhas em outros sites, em parceiros. Tá? É bem importante a gente entender também a questão do empreendedor digital. O empreendedor digital, né, ele foi definido, né, pelas organizações como aquele que empreende, né, no meio digital, certo? Seja por loja virtual, seja ele um distribuidor digital, seja ele um fornecedor, né, de modo de inovar e assumir desafios, tá? Então, com a tecnologia, apareceram vários tipos de negócio. Na nossa apostila, ele vem falando de Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey, que são os fundadores do Google, né, Steve Jobs, a gente não poderia deixar de falar dele, Bill Gates e vários outros, né, que são muito importantes no estudo para a gente entender até onde eles chegaram. Aqui também ele tem falando sobre o comércio eletrônico e o processo de compra, né, onde nós hoje somos pesquisadores e dessa pesquisa a gente acaba indo para um estágio de realmente selecionar o que deseja comprar, baseado em quê? Nas pessoas que falam, sites de marca, comparativos de preço. Então, tudo isso é bem interessante. E temos aqui um link falando sobre a questão do Omnichannel, vale muito a pena dar uma olhada, certo? Onde tem a convergência de todos os canais, eu cheguei a comentar no capítulo 1, onde o consumidor ele não só quer comprar aonde ele desejar, como ele também quer receber aonde ele quiser, certo? Isso também tem abalado bastante a estrutura das empresas. E a gente tem um perfil, né, do comércio eletrônico aqui em dados, nesse desenho bem bacana, né, dos sites de e-commerce brasileiro, né, o que compram mais, né, e por que os sites de segurança SL, né, no caso, sistemas de segurança, porque eles são importantes
e acabam garantindo maiores vendas, né, no comércio eletrônico. A gente aqui tem também um quadro interessante, né, do Strauss e Frost, falando sobre o nível de atividades, nível de processo de negócios, né, o nível corporativo. Então você tem desde inteligência de negócios, publicidade, comunicação na mídia social, né, níveis de negócio, gestão da cadeia de suprimentos, né, que seria a logística aplicada ao comércio eletrônico, bancos de dados de marketing, sistemas de gestão empresarial, né, então é bem interessante também que a gente consegue ver vários níveis, né, de atividades na internet, ou no caso no comércio eletrônico. A gente tem as classificações, né, dos negócios virtuais, o B2B, o B2C. Eu vou te ensinar aqui, é bem legal, que B é sempre negócio, C consumidor, tá? E aqui você tem, por exemplo, G para governamental. Então, no mais, é só você casar, né? B2B, negócios entre empresas, B2C, negócio entre empresa e consumidor, C2C, entre dois consumidores, mobile commerce, né? No caso, são transações feitas por dispositivos móveis, e G2B, que seria a do governo. Tá? Existem várias outras combinações de letrinhas que também são geradas com várias transações comerciais. Vale a pena também fazer uma pesquisa sobre isso, certo? E também temos o contexto das marcas em relação ao storytelling, né? Marcas que contam excelentes histórias, elas conseguem fixar, né? Ficarem fixas na mente do consumidor. Então é bem importante que você possa utilizar a leitura, né, e também o conhecimento dessas empresas que fazem o uso da estratégia do storytelling para fixar, né, na cabeça do consumidor. E uma das mais importantes em que faz esse uso seria, lógico, que a Apple, né? Existem vários filmes, principalmente pelo seu fundador, que tem uma história bem interessante e ele tinha uma personalidade única. Tipos de negócios na internet, tá? Então, nesses tipos de negócio, nós temos aqui intermediários, publicitários, tá? Eu vou voltar aqui que apareceu uma mensagem indevida. Então, eu vou voltar aqui, tá? A minha gravação. Por favor, depois façam um corte aqui. Então, vou voltar aqui. Então, nós temos aqui os tipos de negócio, né, na internet, né? Então, esses tipos de negócio são muito importantes, porque você sabendo para que eles trabalham, você vai poder fazer o planejamento adequado, trabalhar com eles, tá? Então, tem os intermediários, publicidades, comerciais, né? Afiliados, manufatura, comunidades virtuais e sociais. Alguns que só trabalham com assinaturas, tá? No caso, está no auge empresas que trabalham com assinatura e também empresas que trabalham sob demanda, tá certo? E nós temos cada característica aqui dos intermediários, que são compradores e vendedores, né? Fazem esse aporte entre eles. Não tem estoques, né? Não possuem estoques com lojas virtuais, mas facilitam as transações. Nós temos as de publicidade, né? Que vendem canais, plataformas de campanha, tá certo? Nós temos as comerciais, que é essa que a gente já conhece, tá bom? As de manufatura, tá? Que eles desenvolvem seus próprios materiais, fabricam, né? Os afiliados que fazem parcerias, links patrocinados. Temos as comunidades virtuais, né? Que no caso são as redes sociais e várias outras comunidades que se desenvolveram por fóruns, tá? As de assinatura, podem ser serviços de streaming, como Spotify, ou mesmo algumas de assinatura de livros ou de produtos de beleza, tá certo? Aqui temos também exemplos do YouTube, tá? Nós temos a Amazon, Prime e várias outras que também fazem por assinatura. Temos as de sob demanda, né? Que são por serviços e produtos acessíveis, tá? Então, alguma delas você com certeza já consome. Nós temos agora um item sobre CELS 100, né, e SMO, né, que são os formatos de mídia social. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que são os buscadores, tá? Segundo Gabriel, são sistemas designados para buscar informações e, portanto, quanto mais adequado for o resultado, né, apresentado pelo buscador, mais rapidamente você pode trazer um resultado. E essas buscas, né, elas trabalham com essa divisão aqui, onde temos o CEL, né, e o SEM. Tá? Então, aqui tem um layout que, no caso, já está um pouco diferente hoje em dia, já tem no topo, né? E não mais aqui do lado.
Mas, no caso, o SEM, né, seria os anúncios pagos, tá certo? Então, tá aqui, Search Engine Marketing, links patrocinados, e o SEO seriam o orgânico, né? Ou seja, quanto mais acessado você for, mais no topo você virá. Esse layout agora sobe, né? Vem para cá para cima e esse desce. Mas mesmo assim continuam as mesmas estratégias. Então, quanto mais você receber visitas, né, e for buscado, mais no topo você ficará, tá? E aqui você tem algumas características, né, estratégias para que você possa ter a sua parte orgânica ou natural bem mais desenvolvida. Então, facilitar o site, que é a usabilidade, blogs, links, mídias sociais, né, um conteúdo bacana, expressões de chave, relatórios, analytics, né, palavras-chave e uma página bem minimalista para que você possa ser buscado e carregado rápido, né? E aí, obviamente, seu ranqueamento vai te levar, né, para o topo das pesquisas. Mais para frente a gente vai vendo o ciclo de feedback, né, social e o groundswell, tá certo? Que na verdade é uma pirâmide de engajamento. Então a gente tem aqui, a gente assiste, compartilha, comenta, produz e modera. Tá? Então todo engajamento a gente tem na base, né? Se eu assisto, não gosto, eu já paro aqui. Se eu assisto e compartilho, e ainda tem quem comente comigo, e eu possa recomendar, né, fazer, no caso, a réplica e a troca de respostas, né, dentro das minhas redes sociais, isso vai garantir um relacionamento bem mais interessante. Agora a gente tem aqui também que as pessoas têm, no caso, o groundswell, né? Que segundo Charlene, né, nós temos os críticos, os criadores, os colecionadores, os participantes, os espectadores e os inativos, né? Então, aqui cada um tem a sua definição, tá certo? Ou seja, os inativos não fazem nenhuma atividade, os que leem blog ou podcasts são espectadores, ou seja, apenas assumem, participantes já fazem, né, uma troca nas redes sociais, colecionadores adicionam tags, né, votam online, já vão fazendo outras atividades e assim até chegarem aos creators, né, que são os criadores, que publicam em blogs, criam suas próprias páginas, fazem upload de música, de vídeo, né, artigos e histórias. Então, esses elementos são bem interessantes dentro do mundo digital. Vamos falar agora sobre o tempo real, tá? Que seria o atendimento, né? Aqui temos os dados gerados em tempo real, então vai desde o atendimento até a publicidade, as notícias, né? A exposição para os internautas. Então você deve estar muito acostumado a ter tudo tão rápido que quando fala que você só vai receber daqui a 20 minutos você acha estranho. Então nós temos agora o tempo, né? O tempo real, certo? Então as experiências de consumo estão cada vez mais rápidas e os seguidores mais engajados. E eles também acabam exigindo essa agilidade, né, e essa qualidade das marcas. E isso vem com o atendimento online, o chat ou o SAC, né, o serviço de atendimento ao consumidor, que hoje é o que você, no caso, faz online, também é considerado no mundo offline, né, ou seja, você tem um atendimento por um chat virtual, é tão garantido quanto se você tivesse feito uma ligação telefônica. Por que é importante um atendimento em tempo real? Redução de custos, senso de urgência, né, o atendimento que transmite confiança. E muitas empresas têm usado chatbots, né, para ter o primeiro atendimento e depois, quando, né, na triagem do atendimento, aí entra um ser humano para fazer esses atendimentos, para não ficar muito engessado. Já outras empresas realmente preferem todo o meio digital, né, todo o meio eletrônico. E lá você pode conseguir reações, sentimentos, né, uma certa humanização. Nós já falamos dos brand lovers, né, no capítulo 1. Temos aqui um material complementar sobre o atendimento Nubank, que é bem interessante, falando sobre essa questão do tempo real, certo? E na questão do atendimento também híbrido, tá? O estudo de caso dos Flores Online também é bem humanizado e eu mesmo já comprei no Flores Online, então não é só um case, mas eu já fui e sou cliente da Flores Online, é sempre muito gentil. Todo final de capítulo tem sempre um exercício para que você possa produzir, né, e conseguir verificar os seus conhecimentos, tá certo? E eu espero, né, que você também faça a leitura dos resumos ao final da apostila, tá certo? Então, eu sugiro que você faça
a leitura e pesquisas de alguns itens, né, pós-aula. Também faça a leitura da nossa apostila, quantas vezes você achar necessário. E também eu faço um convite que você venha conversar comigo no fórum, com o tutor, para tirar suas dúvidas e também sugestões em relação ao material. Tem um vasto material de livros, né? No final da apostila você tem as bibliografias utilizadas, tá? Elas são bem importantes para que você possa também fazer leituras mais aprofundadas. E eu agradeço que você tenha assistido até aqui e até a próxima. Obrigada!